Venezuela, petróleo e o jogo que ninguém te conta. Venezuela ela tem mais petróleo que a Arábia Saudita. São mais de 302 bilhões de barris e mesmo assim virou o país mais pobre da América do Sul. Já vou te mostrar o que realmente está em jogo nessa história toda e não é sobre democracia, é sobre algo muito maior. E no final você vai entender como isso pode estar impactando diretamente o preço da gasolina que você paga, o seu dinheiro na bolsa e até a estabilidade do Brasil. Fica até o final porque o que eu vou revelar vai mudar completamente a forma que você enxerga esse cenário. E aí, tudo bem? Eu sou o Eliseu, sou fundador da Esperato Investimentos. Aqui no canal eu te ajudo a pensar de uma maneira diferente sobre dinheiro, trazendo dados, trazendo lógica, estratégias práticas para você construir patrimônio de verdade e conquistar a sua liberdade financeira. Primeiro bloco, mapa do tesouro. Vamos lá. Antes de qualquer análise política, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Dinheiro. Olha só esse ranking das maiores reservas de petróleo do mundo. Venezuela, 302 bilhões de barris. Segundo a OPEP, no relatório de 2024, ela está em primeiro lugar disparado. A Arábia Saudita vem depois com 267 bilhões. Canadá, Irã, Iraque, Estados Unidos aparece lá na 10ª posição com 44 bilhões de barris. Ou seja, o país mais poderoso do mundo tem 7 vezes menos petróleo que a Venezuela. E é aqui que a história começa a fazer sentido. Porque quando você olha para a Venezuela e pensa, pô, coitados, pô, que situação difícil. Bom, já tem alguém olhando para a Venezuela e pensando, que oportunidade interessante. Não é teoria da conspiração, é economia básica, recurso escasso, demanda alta, poder de barganha. É assim que o jogo funciona. E antes que alguém me chame de cínico, eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Estou dizendo que é assim que funciona. Você quer proteger seu patrimônio, você precisa entender como o mundo real opera, não o mundo que a gente gostaria que existisse. Bloco aí 2, economia da miséria. Agora, como é que um país com a maior reserva de petróleo do planeta chegou nessa situação? Segundo o FMI, a Venezuela teve uma contração de 75% do PIB entre 2013 e 2021. 75%. Para você ter uma ideia, a Grande Depressão Americana foi uma queda de 30%. A inflação em 2018, segundo o Banco Central da Venezuela, quando eles ainda publicavam dados, bateu aí mais de 1.698.488% ao ano. Não é um erro de digitação, é 1.600.000%. Mas espera, se eles têm tanto petróleo, por que a economia colapsou? 3 fatores principais. Primeiro, a dependência brutal. 96% das exportações da Venezuela eram de petróleo. Quando o preço do barril despencou em 2014 de 100 para menos de 30 dólares, o país quebrou. Segundo a gestão, a PDVSA, que é a estatal venezuelana de petróleo, ela foi aparelhada politicamente. Segundo o relatório da própria empresa, a produção caiu de 3,2 milhões de barris lá em 2008 para menos de 700 mil em 2020. Ou seja, eles tinham petróleo, mas não conseguiam tirar do chão. Terceiro, sanções. Os Estados Unidos impuseram sanções pesadas a partir de 2017, cortando acesso a mercados, tecnologia, financiamento. E é aqui que a coisa fica interessante para o nosso bolso. Bloco 3, o jogo do petróleo global. Tá, Eliseu, mas o que isso tem a ver comigo, né, com você aí? Tudo. O Brasil importa petróleo? Não, a gente exporta. Então, em tese, se o preço do petróleo cai, a Petrobras sofre. Se o preço sobe, a Petrobras ganha. Mas não é tão simples. Segundo a ANP, Agência Nacional de Petróleo, o Brasil produziu aí 3,4 milhões de barris por dia em 2024. Porém, a gasolina que você paga no posto não depende só da produção brasileira. A Petrobras ela usa o PPI, que é o preço de paridade de importação, como uma referência. Ou seja, mesmo produzindo aqui, o preço segue o mercado internacional. E aí que entra a Venezuela. Se, e um grande se, a produção venezuelana voltar aos níveis de 2008, estamos falando de 2,5 milhões de barris a mais por dia entrando no mercado global. Isso representa aí cerca de 2,5% da produção mundial, segundo a Agência de Informação de Energia Americana. No curto prazo, a instabilidade empurra o preço lá para cima, mas no médio prazo vai estar ofertando, muita oferta, né, uma oferta maior, pressiona o preço para baixo, lei de oferta e demanda. E aqui está o pulo do gato que poucos estão enxergando. Bloco 4, o Brasil no meio do tiroteio. Vamos falar do Brasil agora, porque a gente não está assistindo esse filme de longe. A gente está no cinema que pode estar pegando fogo. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Brasil ele recebeu mais de 500 venezuelanos desde 2017. É a maior crise migratória da história recente da América Latina. E aqui que entra um ponto que pouca gente está discutindo, o risco de contágio regional. Quando você tem uma instabilidade num país vizinho, um investidor global ele não olha só para aquele país, ele olha para a região inteira. É o que o mercado chama de risk-off, dos mercados emergentes. Isso significa que o quê? Mesmo sem nenhuma culpa nossa, o Brasil ele pode ver uma saída de capital estrangeiro simplesmente por estar na mesma vizinhança. Segundo dados do Banco Central, o fluxo de investimento estrangeiro direto para o Brasil
foi de 68 bilhões de dólares em 2024, mas em momentos de estresse regional esse número pode cair significativamente. Tem mais. Balança comercial. O Brasil exportava cerca de 2 bilhões de dólares por ano para a Venezuela antes da crise. Hoje praticamente zero. Se a economia venezuelana está se recuperando, que pode levar décadas, esse mercado ele pode estar reabrindo. Mas até lá a gente precisa navegar nessa incerteza. Bloco 5, o que realmente está em jogo? Agora eu preciso falar uma coisa que talvez você não queira ouvir. A questão na Venezuela não é sobre esquerda ou direita. Não é sobre torcer por Trump ou contra o Trump. Não é sobre gostar ou não gostar do Maduro. É sobre precedentes, que tem um ponto. Eu acredito em liberalismo econômico, em mercados funcionando, em menos intervenção estatal. Isso não é segredo, é para quem me acompanha. Mas também eu acredito em regras, em instituições, em previsibilidade. E quando a gente está vendo o mundo hoje, é uma mudança de paradigma. Multilateralismo, que é aquele sistema onde países respeitam tratados, resolvem conflitos em fóruns internacionais. Esse sistema está sendo testado agora como nunca antes. Rússia na Ucrânia, tensões no Oriente Médio, disputas comerciais entre China e Estados Unidos e agora o hemisfério ocidental entrando nessa dança. Segundo o Conselho de Relações Internacionais, o número de conflitos armados no mundo chegou ao maior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Isso lá com dados de 2023. E para o investidor, para quem está construindo patrimônio, isso significa uma coisa: volatilidade. Não é uma hora de pânico, é hora de estratégia. Bloco 6, o que fazer com essa informação? Beleza, Eliseu, entendi o cenário, mas e aí? O que eu faço? 3 pontos práticos. Primeiro, diversificação geográfica. Você tem 100% do patrimônio em reais, em ativos brasileiros, você está exposto a risco regional. Ponto. Não é pessimismo, é gestão de risco básica. Ter uma parte do patrimônio em dólar, em ativos internacionais, é proteção, não especulação. Segundo, atenção ao setor de energia. Petrobras, no cenário atual, é uma faca de dois gumes. Se o petróleo sobe no curto prazo por instabilidade, ele ganha. Se o petróleo cai no médio prazo por aumento de oferta, ele sofre. Então não estou dizendo para vender ou para comprar, estou dizendo para entender o que você tem na carteira e o porquê, o motivo de ter na carteira. Terceiro, crash é posição. Momentos de incerteza elevada, ter liquidez não é covardia. É uma inteligência. Você não precisa estar 100% investido o tempo todo. Tem que estar no mercado, mas coloca a parte de repente e liquidez. Às vezes a melhor jogada é esperar a poeira baixar. É aqui que vem algo que eu prometi no começo. O que está acontecendo na Venezuela é um sintoma de algo maior. A ordem mundial que a gente conheceu nos últimos 30 anos, globalização, livre comércio, instituições multilaterais, essa ordem ela está mudando. Ela não acabou, mas ela está mudando. E quem não se adaptar vai ficar para trás. A pergunta não é quem vai ganhar nessa história da Venezuela. A pergunta é, você está preparado para o mundo que vem depois? Porque o mundo que vem depois vai ser mais fragmentado, mais imprevisível, mais volátil. Isso não é necessariamente ruim. Volatilidade cria oportunidade, mas só para quem entende o jogo. Por isso que eu insisto tanto em educação financeira. Não é sobre ficar rico, é sobre ter autonomia, soberania sobre o seu próprio dinheiro, independência para tomar as suas próprias decisões. Então é exatamente isso que eu compartilho toda semana na minha newsletter Soberania Financeira. Não é teoria, são estratégias que eu uso para o meu próprio patrimônio. Tem coisas exclusivas, oportunidades que eu estou observando no mercado, os bastidores também de investimentos meus, incluindo erros. Todo domingo de noite, direto no seu e-mail. O link está na descrição, grátis, e que você pode estar cancelando quando quiser. Se esse conteúdo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, passa para o pessoal, para os seus amigos. Isso ajuda demais o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais gente que precisa ver isso. Me conta aqui nos comentários, você acha que a situação na Venezuela ela vai se estabilizar ou vai piorar antes de melhorar? Qual que é a sua leitura? Seja um investidor soberano, um grande abraço e bons investimentos em 2026.